vocês estão? Hoje a gente está aqui numa aula diferente, né? Eu, a professora Vilma, fazendo essa aula hoje. A gente vai fazer uma aula especial, que é uma aula que a gente fez uma visita ao museu. Eu e a professora Gine. Ai, meu Deus, bom dia! Bom dia, alunos queridos, estudantes maravilhosos. Entra aqui no chat. Vamos embora, porque essa viagem ao museu é a coisa mais maravilhosa que a gente fez, né? Uma das coisas, né? É tudo que a gente faz é maravilhoso, tá? Tudo. Então vem-se embora, vem-se embora. Modesta essa Gine. A gente tem a Line aqui também, né? Contribuindo para essa aula ficar mais inclusiva. E vamos começar, né? Nossa aula hoje, que é uma visita ao Museu do Homem do Nordeste. Vamos lá? Roda o vídeo aí, Billy. Bom, enquanto o vídeo não chega... Oi, gente! Olha que lugar legal que a gente tá. Vamos fazer a aula aqui hoje no Museu do Homem do Nordeste. Oi, Gine! Vilma, tudo bom? Oi, pessoal, sejam bem-vindos a essa aula que a gente tá fazendo com todo amor e carinho para vocês, né? A gente começou logo aqui, ó, em frente a uma peça. Que coisa linda! São a locomotiva do século XIX. A gente vai ver aqui no museu muitas peças ligadas à história do Nordeste, à história de Pernambuco. Então vai ser uma viagem incrível e a gente está convidando vocês para participar. Puro momento cultural, não é? Onde a gente vai conhecer um pouco da nossa ancestralidade, da nossa história. Pois é, vamos entrar nessa locomotiva, né, e pegar o trem. Vamos embora pegar esse trem. Bom, é só uma pausinha, né? A gente segue aí. Agora a gente vai entrar lá no museu e vocês vão ver uma primeira mostra, que é um acolhimento. Essa mostra ainda está, a gente fez essa viagem ao museu, digamos assim, no final do ano passado, e essa mostra que vocês vão ver, ela ainda está lá, tá? Ainda está em cartaz, e a gente viu também o acervo, do restante do vídeo vocês vão ver que é o acervo do museu, e vocês podem fazer essa visita. Vamos ver? Roda aí, Billy. Gine, eu tô tão animada com essa visita. Olha só, que coisa linda. Viu? Isso é maravilhoso. Muito. Essas releituras, né, de obras clássicas. Sim. O Van Gogh, a Frida de máscara. Meu Deus, a mulher com brinco de pérolas, eu amo esse quadro. O Grito de Munch, essa obra da Tarsila, todas de máscara. Isso aí está remetendo à nossa contemporaneidade, né? Sim, um diálogo com o nosso tempo, com a nossa época. Que é isso que o museu deve fazer. Esse é um papel do museu, né? Aquela ideia. Trazer as coisas antigas para o nosso universo hoje. Um diálogo com o nosso tempo, né? Porque desconstruir aquela ideia que museu é lugar de velharia. Não, o museu é vivo. Ele tem que ser vivo. Ele tem que dialogar com o nosso tempo, com a nossa época, com a nossa sociedade, com o nosso momento. Até porque a história é para isso, né? É para a gente estudar o passado para compreender o quê? Presente. O presente e poder planejar melhor o futuro. O futuro. Aí, gente, muito importante, né? É só para a gente dar continuidade. Esse slide vocês estão vendo aí, né? Que eu coloquei a importância do museu, da gente conhecer os museus, da gente visitar, né? Que é uma forma da gente preservar a nossa memória e a nossa história. Vamos seguindo, vamos ver mais um vídeo. Começa a pensar quem é o homem do Nordeste. Para a gente pensar realmente, como muitas vezes a gente acaba pensando no estereótipo, mas que aqui a gente vê que o homem e a mulher do Nordeste são plurais, de culturas, de traços físicos, de crenças e de coisas diferentes. Então aqui a gente tem um pouco da diversidade. E é a partir disso que a gente vai começar a pensar que processos contribuíram para que nós encontrássemos uma cultura tão rica. Essa primeira sala a gente chama de Sala das Influências. Então aqui a gente tem
traços da cultura de diversos povos que, de alguma forma, contribuíram para o que a gente entende hoje como Nordeste. A gente tem as presenças, as ausências e tudo isso fala. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um pouco da cultura africana, que se resume a isso? Claro que não. A gente tem influência africana na língua, na gastronomia, em diversos aspectos da cultura do Nordeste, não só no Nordeste, mas no Brasil, mas que nesse momento aqui está representado por elementos de vestuário. Mas a gente vai ver ao longo da visita que não se resume a isso. Ali a gente tem influência indígena, que também não se resume a isso, e a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, a gente encontra aqui nessa sala um pouco da representação da trajetória de influências que a gente sofreu. A gente se sente acolhido aqui, a gente se sente em casa, né? A gente se sente representado, né? A gente vê a nossa identidade aqui. Eu acho que é maravilhoso estar aqui nesse lugar, é um privilégio. E assim, a gente sai dessa sala que fala sobre tantas influências, a influência inglesa com questões de tecnologia, a forma como, por exemplo, a iluminação pública influenciou na mudança de costumes durante o século XIX, das pessoas ocuparem as ruas à noite. Isso teve um impacto gigantesco na cultura local. Então, por isso, a gente tem esses elementos aqui representados. A influência do cinema, que nós recebemos uma influência muito grande do cinema norte-americano, mas que nós temos uma produção de cinema nacional. E Pernambuco, a cena do cinema pernambucano que ganha muito destaque. Então, são esses elementos que a gente começa a pensar e a discutir. Aqui a gente chegou numa sala que eu acho que é uma das salas mais interessantes que a gente tem aqui, porque é uma sala que fala sobre os povos indígenas do Nordeste. E eu acho que a mensagem mais bacana da gente trazer dessa sala é a gente pensar a diversidade dos povos indígenas que aqui a gente tem no Nordeste. Então, se a gente perguntar, me fale o nome de 3 povos indígenas do Nordeste, muita gente não sabe. É verdade. Então, só aqui em Pernambuco a gente tem Funiô, a gente tem Pancararu, Pancararé, a gente tem os Chucurus, Apicum. Então, assim, aqui a gente traz um pouco dessa diversidade dos povos indígenas. Qual o estereótipo que a gente tem do indígena e como a gente vê? Aqui a gente vê uma pessoa usando diversos tipos de tecnologia e tal. Isso torna menos indígena, não. Exatamente, uma roupa, né? Uma calça jeans e tal. Como a gente tem um estereótipo do indígena, como a gente vê nas pinturas do período de descoberta e da chegada dos portugueses. Né? As pinturas do blackout. E para a gente pensar realmente como esse processo se deu, essa descoberta, entre aspas, esse processo de invasão dos portugueses na América, e a gente pensar que os indígenas também mudaram. A gente tem falado sobre isso na escola, bastante sobre isso, sobre a cultura indígena, a inserção dos indígenas no mundo moderno, né? Porque muitos não vivem em aldeias, vivem nas cidades. Né? E não os torna menos indígena. E a gente pensar também o próprio conceito de tecnologia. Porque tem muito conhecimento indígena que é utilizado, por exemplo, na produção de medicamentos. E isso, de certa forma, também é a ideia do desenvolvimento de técnicas. Chama muita atenção, quando a gente chega aqui, essa figura, que é o praiá, que é uma veste ritual utilizada em alguns rituais religiosos dos povos do tronco Pancararu. Como, por exemplo, o Pancararu, Pancararé. Esse é um praiá Pancararé. E ele é utilizado em algumas festas religiosas. A partir daqui a gente começa a falar um pouco sobre os processos de escravidão. Essa sala a gente normalmente chama de navio negreiro, que ela traz um pouco dessa memória Como da chama escravidão essa e do peça, Élida? Viramundo.
ela era muitas vezes utilizada nos porões dos navios para prender os pés e as mãos das pessoas escravizadas que estavam sendo transportadas. Normalmente pessoas que de alguma forma se rebelavam dentro dos porões dos navios. Porque a gente tem a ideia que eles vinham todos certinhos, não. Eram muito comuns casos de revolta dentro dos navios. E a gente tem E por que tem esse nome, Viramundo? Porque imagine você estar com os pés e as mãos presas ao mesmo tempo no porão de um navio em alto mar. Então as pessoas perdiam a estabilidade. E daí vem um nome. Aqui do outro lado a gente tem um açucareiro de ouro com pedras preciosas. E que mostra o outro lado da riqueza do Nordeste. Porque para a pessoa ter o nível de riqueza, muitas vezes, ou ele era traficante de escravizados, ou ele era senhor de engenho. Na verdade, eu não vejo como o outro lado, não. Para mim, é o mesmo... São os dois lados de uma mesma moeda. Coisa, exatamente. A partir daqui, a gente começa a ver um pouco da cultura do açúcar. A gente tem essas fotografias, que é de Jonathan Andrade, que é chamado de ABC da Cana, e que faz a gente refletir um pouco sobre os processos de acesso à educação dentro desse segmento do pós-escravidão, e também da gente pensar que muitas dessas pessoas podem até reconhecer as letras, mas elas não têm o acesso à educação. E aqui a gente tem alguns folguedos populares, porque muitos desses são fruto desses processos, como escravidão, como a exploração de povos indígenas, como a produção do açúcar. Então a gente tem aqui diversos folguedos que fazem parte da cultura do Ali é o Nordeste. Jaraguá, né? A figura do Jaraguá. O caboclo de pena, que faz do parte maracatu rural, né? Ele faz parte do maracatu rural, mas esse em específico, ele é do do Bumba Meu Boi do Maranhão. Então são personagens que eles acabam transitando entre diversos folguedos. A gente tem o caboclo de pena, o próprio boi, o cazumbá. O cavalo marinho faz essa junção também. Né? Mistura um pouco o boi, né? Aqui atrás a gente tem um caboclo de lança, que assim, são figuras marcantes da cultura do Nordeste, dos folguedos populares, dos ciclos de festividades do Nordeste. Aqui a gente tem uma sala, na verdade duas salas que a gente sempre relaciona. Que é essa que a gente chama de senzala, que trata especificamente de questões relativas à escravidão. Então a gente vê a própria capoeira e a importância da capoeira no sentido da resistência cultural e dessa plasticidade da resistência, porque a gente tem a capoeira que, ao mesmo tempo que ela é uma luta, ela é um jogo, ela é uma dança, então nesse meio as pessoas conseguiam disfarçar e conseguiam manter essa herança cultural que foi trazida da África. E aqui a gente discute um pouco sobre os diversos tipos de escravidão. Porque muitas vezes a gente para e pensa, mas essa escravidão é da cana, é dos canaviais, mas a gente vê figuras como Mônica. Provavelmente você já deve ter visto essa fotografia. Essa fotografia é de uma ama de leite daqui de Recife no século XIX. E é muito importante a gente poder chamá-la pelo nome, que é Mônica. E a gente consegue aqui pensar questões relativas à escravidão, porque tem um universo de ocupações na escravidão urbana que muitas vezes a gente há muito acaba de invisibilidade, né? Na, e a gente tem na vida dessas a questão pessoas. Dessas mulheres, de como se dá essa maternidade. Então a gente começa a pensar um pouco sobre isso. Aí, gente, a gente vai continuar, tá? Vendo esse vídeo. Foi maravilhosa essa visita. Gine, vamos nos despedir dos meninos, porque eles vão concluir a aula com o vídeo. Ai, gente, olha, vem com a gente, não sai daí. E até a próxima aula, com todo carinho para vocês. É isso, minha gente. Continuem com esse vídeo maravilhoso. Essa visita foi incrível. Eu quero agradecer aqui
a Edna Silva e aos monitores do museu, Hélida e Alisson, que receberam a gente com muito carinho. Então, até lá, até a próxima, continuem com o vídeo. E do outro lado a gente tem uma sala que ela é dedicada a pensar as questões da Casa Grande. A ostentação, a influência europeia, nos costumes realmente, entendeu? A religiosidade, né? A presença marcante da religiosidade, do catolicismo dentro dessas casas. Então aqui a gente tem marcas dessa herança cultural que a gente tem até hoje. Sim. Eu acredito que todo mundo já tem. Ai, meu Deus, vixe Nossa Senhora. Isso mesmo quem não seja necessariamente uma pessoa religiosa, verdade, acaba falando. Faz parte da nossa língua, né? Da estrutura linguística. Meio que do nosso inconsciente coletivo. É verdade. Então aqui a gente tem um pouco disso. E ao mesmo tempo, a gente traz um pouco como é que eu posso dizer? O contraponto entre a suntuosidade das casas grandes, sim, e questões contemporâneas de falta de acesso à moradia. Então aqui a gente tem essas duas maquetes que são de uma artista pernambucana, Elisângela das Palafitas. Então aqui a gente retrata um pouco dessa vulnerabilidade de alguns sujeitos dentro do... E a gente vê a diferença, né? A distinção é muito grande, né? Não tem como você não comparar, né? Não ver a completa falta, né? A necessidade do básico, do mínimo, né? Aqui a gente segue para essa sala que ela é dedicada ao maracatu na ação, que é um elemento importantíssimo da cultura nordestina, principalmente aqui em Pernambuco. Então aqui a gente tem o acervo do maracatu na ação elefante, que é considerado o maracatu mais antigo, que é o primeiro que se foi encontrado registros dele. Se eu não me engano, em 1800 já tinha registro do Nação Elefante. E aqui a gente tem um acervo que foi doado pela filha de Dona Santa, que é uma figura importantíssima para a história dos maracatus de Pernambuco, e que ela traz justamente essa ideia da força que ela exerceu nesse espaço. Porque ela não foi apenas rainha do maracatu Nação Elefante, ela foi rainha das rainhas de maracatu. Aqui a gente se encaminha para um corredor dedicado à religiosidade. Aqui a gente tem, nesse primeiro momento, a representação dos orixás. Por que a gente não pode falar, a gente está falando de religião de matriz africana ou de candomblé? Porque não, as religiões de matriz africana, de certa forma, elas vêm de troncos religiosos diferentes. Nem toda religião de matriz africana ela tem culto aos orixás, ainda que aqui no Brasil a gente tenha como referência maior a questão do culto aos orixás. Então aqui a gente tem a representação de alguns deles. E a gente traz um pouco dessa ideia de discutir, por exemplo, o sincretismo, que não é que, por exemplo, Nossa Senhora da Conceição seja em Iemanjá, mas eles encontraram formas de associar essas duas figuras, mas que as pessoas tinham claro que não eram a mesma coisa. Sim. Então, por isso que a gente tem, por exemplo, essas estátuas, que de um lado ela representa o orixá e do outro o santo que foi relacionado a ela. Sendo que, por exemplo, aqui, Iemanjá ela é sincrética de Nossa Senhora da Conceição. Mas em alguns lugares da Bahia ela é sincrética Nossa Senhora das Candeias. Então a gente tem essa diversidade também dessas relações estabelecidas entre as religiões de matriz africana e o cristianismo. Há uma diferença. Acho que havia um diálogo até por interesse, né, e preconceito. Os senhores, né, brancos, eles
tinham interesse na religião africana, mas havia, né, aquela dificuldade de lidar com a sua própria religião. Na verdade, assim, o culto aos orixás ele era proibido. Quando as pessoas escravizadas elas eram trazidas na condição de escravizadas para o Brasil, elas eram inseridas em um contexto que o tempo todo coibia qualquer manifestação cultural ou qualquer manifestação da memória daqueles sujeitos. Então, a partir do momento que eles desenvolvem estratégias como associar a sua divindade a um outro do colonizador, essa é também uma estratégia de resistência e de manutenção da cultura. Então, aqui a gente já passa a falar um pouco sobre o catolicismo popular. Esse catolicismo que ele é vivido no dia a dia. Mas eu acredito que havia uma troca nesse processo do sincretismo. Porque as religiões de matriz africana, elas são, como é que eu diria, muito interessantes poeticamente, né? Tem toda essa coisa da mitologia, e que eu acho que há interesse, houve e ainda há interesse. Na verdade, por essa nenhuma cultura ela é estática, ela sofre realmente trocas. Vai vendo essas trocas. Mas assim, a gente não pode deixar de lembrar o seguinte, que a todo momento essa cultura ela foi subjugada, foi tratada como inferior, e que essas religiões são tratadas, por exemplo, no campo da mitologia e não de uma cosmogonia. Então é importante a gente pensar nessas questões. Sim. E quando a gente vem falar sobre o catolicismo popular, a gente tem esses elementos como, por exemplo, os esvotos. No museu a gente tem uma coleção enorme e muito interessante de esvotos, que são esses objetos que se relacionam com a ideia de você pagar uma promessa. É um objeto de devoção. É um objeto que remete a você agradecer algo que você alcançou. Então aqui a gente tem objetos que são ofertados em igrejas, e tem locais que eles são conhecidos por essa prática da oferta de esvotos. É muito comum nessas igrejas de romaria, né? Então, por exemplo, aqui pertinho a gente tem São Severino dos Ramos. A gente vê muito isso na João Maria do Padre. Isso. Né? No Bom Jesus da Lapa, nesses locais de romaria, né? Sim, com certeza. É mais frequente. E esse catolicismo popular, ele foi de certa forma fez tão parte da nossa cultura que isso se reflete também na arte figurativa. Então a gente tem grandes mestres da arte popular que são conhecidos pela produção de santos. E aqui a gente começa a se encaminhar para esta última sala do museu, que é a sala que a gente vê dedicada ao sertão. Eu gosto muito de chamar a atenção para essas duas fotografias que estão na extremidade da sala. Ah, sim. Então, de um lado a gente tem um sertanejo, uma pessoa que trabalha com a lida do gado e que faz isso de uma forma tradicional. Tanto nas suas roupas como na sua forma de fazer. Do outro lado a gente tem um sujeito que está fazendo exercendo a mesma atividade, mas com uma vestimenta diferente, com um instrumento diferente que é a moto. Então a gente consegue equalizar que um ou outro está mais certo? Não, a gente mostra que essas pessoas elas se adequam às suas realidades, ao que corresponde melhor ao seu contexto. Então aqui a gente tem, por exemplo, a referência à Missa do Vaqueiro, que é uma manifestação, uma festa muito importante dentro da vida sertaneja, da cultura daqui. Então aqui a gente tem, por exemplo, duas expressões artísticas que, de certa forma, têm o seu papel na representação dessa cultura. Então a gente tem a literatura de cordel e a gente tem a ideia da xilogravura. E que daí a gente traz toda essa estética, não só da técnica da xilogravura, mas de uma estética própria, encontrada em obras como, por exemplo, de J. Borges, que ele tem uma estética própria
da produção de xilogravuras. Data Borges existe, né? Mas a gente já vê hoje a xilogravura com material gráfico, com fotografia, né? São A xilogravura aplicações... não, o folheto de cordel. Isso, o folheto de cordel. E nem todo o processo de estilogravura vai ter essa mesma estética voltada para o sertão, como é o caso de Jota Borges. Você tem obras de outros artistas também que usam da técnica da estilogravura, mas que trazem resultados bem diferentes. São os processos de adaptação. Processos de adaptação e de mudança, de transformação. A gente encerra a visita ao museu, mas convidando também as pessoas a visitarem outros espaços que o museu tem como galerias que sempre estão recebendo exposições temporárias. E a gente sai daqui refletindo um pouco sobre o que a gente viu, sobre essa construção da ideia do que é o Nordeste, do que é ser nordestino. Muito importante. E lembrar que além das exposições, né, temporárias que o museu promove, tem o cinema do museu. Tem a Cinemateca Pernambucana, que faz parte também da Fundação Joaquim Nabuco e que traz também, um aparelho cultural que dialoga com outras linguagens e com outros aparelhos culturais, que fazem parte da mesma instituição que é a Fundação Joaquim Nabuco. Eu adorei a visita, viu? Quero lhe agradecer por esse momento tão maravilhoso. E certamente os nossos alunos vão amar, né, vivenciar isso e conhecer. E eu espero que eles estaremos venham, de braços abertos já, né, que eles para venham visitar. Porque o que a gente viu na aula, o que a gente está vendo aqui nessa visita, é uma forma aligeirada, né, Hélida? É uma forma mais aligeirada. Vocês vindo ao museu podem contemplar todos esses, né, todo esse acervo, todas essas peças, essas imagens. Tem vídeos também, né, que a gente não viu hoje. E vocês podem fazer isso com mais calma, né? Porque o museu funciona em que horário? Nós funcionamos de terça a sexta, das 8h30 às 17 horas. E sábados, domingos e feriados, das 13 às 17. Ele fecha para o almoço? É direto? É direto, sendo que para grupos agendados de escola, a gente faz o atendimento de 9 às 12 e de 13 às 17. Mas foi um prazer fazer esse percurso com você. E foi um prazer enorme também para o Museu do Homem do Nordeste recebê-los aqui e realmente fazer esse convite para que vocês possam visitar o museu.